Olá, sou Mário Kuhara, diretor do documentário Yamino Ichinichi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil, e também idealizador do movimento pela retratação do governo brasileiro pelas graves violações contra os imigrantes japoneses durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra também. Sinto-me extremamente lisonjeado para participar desse importante projeto, o Tadaima Project. Quero agradecer o convite, senhora Hanako Wakatsuki, e estender os agradecimentos a toda a equipe e também a senhora Paula Fujiwara, que traduz generosamente o meu conteúdo para o idioma inglês. Sinto-me bastante confortável, porque desta maneira eu consigo atingir dois públicos, o público no idioma português e o público no idioma inglês. E o tema que eu gostaria de apresentar é sobre o caso de expulsão de 6.500 japoneses e seus descendentes da cidade de Santos no ano de 1943 e que tem uma relação com campos de concentração aqui no Brasil. Um assunto ainda muito inédito. Mas ao me preparar para esta apresentação, eu fiquei pensando em quando foi a primeira vez que eu tive contato com o tema de campos de concentração para japoneses nos Estados Unidos. E eu gostaria de contar dois fatos muito importantes, foram dois fatos que me influenciaram demais. E eu tenho certeza que, graças a esses dois fatos, eu estou aqui hoje podendo apresentar o tema. Trata-se dos anos 80, ocasião em que meus pais produziam um programa chamado Imagens do Japão para a coletividade nipo-brasileira, um programa que tinha uma repercussão nacional em toda a sociedade brasileira também. E anualmente, meus pais iam ao Japão para transmitir via satélite o maior festival da canção popular japonesa, que é o NHK Kohaku Tagasen. Fazíamos escala em Los Angeles e foi em uma dessas ocasiões que fomos convidados por um senhor chamado Yamada-san, um empresário. Eu não lembro do nome completo dele. Lembro-me que ele era um empresário que tinha restaurante, supermercado, ele tinha vários negócios. E fomos convidados a passar alguns dias na casa dele. Coincidentemente, a Associação Japonesa em Los Angeles iria exibir um filme sobre a história da imigração japonesa nos Estados Unidos. E fomos lá assistir, né, junto com Yamada-san e tudo mais. A apresentação dessa história, e exatamente por causa disso, o filme apresentava, eu não lembro o nome do filme, não lembro propriamente o enredo, mas eu lembro que a parte dos campos de concentração, a parte que as famílias eram arrancadas de suas casas e foram levadas para os campos de concentração, me marcou profundamente, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. E criança, mais ou menos 7, 8, 9 anos, aquilo me impactou brutalmente e lembro que meus pais estavam chorando muito, né, por ter visto isso. Então isso ficou na minha memória. Posteriormente, já nos anos 90, 1997, fui sozinho, desta vez apenas para Los Angeles, para receber o sinal do NHK Kohaku Tagasen, desse programa. Seria mais barato receber o sinal em Los Angeles do que aqui no Brasil. Então, meu pai me encarregou aos 18 anos, me encarregou de buscar a fita, né? Era uma fita cassete Betacam, e retornar ao Brasil para exibir no nosso programa. Nessa ocasião, aproveitei para visitar Little Tóquio e tentar recordar um pouco daquele momento da infância, né, que eu tive esse contato com a comunidade. Foi nesse momento que eu fui até o museu, né, nipo-americano, e foi nessa ocasião que eu comprei esse livro, aqui, que eu guardo com muito carinho. Lembro que tinha uma casa, acho que era uma casa, que era uma réplica dos campos de concentração. Eu não sei se era uma réplica ou uma foto, eu já não me lembro direito. Mas eu tive essa oportunidade de estar lá,
comprei uma fita VHS, que era vendida no museu, Something Strong, alguma coisa assim, que eram cenas gravadas nos campos de concentração, e eu assisti inúmeras vezes. Meu pai ficou muito feliz, né, por ter levado essa fita, e ficou guardado por um tempo. Até que, já nos anos 2000, eu inicio a pesquisa e a produção do documentário Yami no Ichi-Nichi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil. É um filme que trata das consequências da guerra depois de 1945, 46, 47. Há um conflito interno, a colônia é polarizada, e é um conflito que resulta em homicídios, né? Durante a pesquisa, eu tive contato com muitos relatos dos imigrantes japoneses sobre as graves violações, tortura, cerceamento de direito, prisões, maus tratos, discriminação e assim por diante. E foi muito impactante isso. Minha avó, de vez em quando ela falava sobre isso. Meu pai também, que passou a Segunda Guerra quando era criança, também de vez em quando falava disso, mas sempre foi algo muito doloroso. Então, durante essa pesquisa, eu tive contato com muita gente que começou a me contar os casos que aconteciam durante a Segunda Guerra Mundial, como o governo brasileiro tratou os imigrantes japoneses. E pouco a pouco, a história de campos de concentração começou a surgir. O caso mais famoso é o caso no norte do Brasil, em Pará, na cidade de Tomé Açu, que existia uma concentração de japoneses. Lá foi feito um campo de concentração. E é ainda um assunto muito inédito, pouco se sabe sobre isso. Italianos, alemães e japoneses foram presos em campos de concentração. E o único arquivo que nós temos sobre campos de concentração no Brasil é esse aqui. O livro Prisioneiros de Guerra, Os Súditos do Eixo nos Campos de Concentração Brasileiros, da professora Priscila Perazzo, que ele conta esse caso de campos de concentração para japoneses também, caso de Tomé Açu. Mas, mesmo no pós-guerra, há relatos de campos de concentração, em que pequenos estádios eram transformados em espaços de contenção de japoneses que eram presos, as delegacias já estavam abarrotadas e começou a ter esse tipo de situação. Até que surge o caso de Santos, o caso de expulsão de 6.500 imigrantes japoneses e seus descendentes. Então, estamos falando de famílias que foram removidas brutalmente, de forma violenta, da cidade de Santos, uma cidade litorânea, no dia 8 de julho de 1943. Em 48 horas, 6.500 pessoas foram removidas de lá. Saíram de casa apenas com roupa. Muitos estavam no trabalho e não puderam nem passar em suas casas para pegar seus pertences. Foram levados para os trens, trazidas para São Paulo, a capital, e levados para a então hospedaria dos imigrantes. A hospedaria dos imigrantes era o local onde eles iam depois de chegar dos navios. Lá eram registrados e depois eles eram encaminhados para os polos da imigração, das lavouras, no interior paulista. Então, esta mesma hospedaria dos imigrantes foi transformada numa prisão. A professora Priscila Perazzo identifica isso também como um campo de concentração. E esse campo de concentração era impossível ter acesso, apenas uma pessoa, me desculpe aqui eu me virar, Dona Margarida Watanabe, ela é considerada uma santa japonesa aqui. Ela, por ser católica e por estar ligada a uma entidade católica, ela teve então a possibilidade de entrar na hospedaria dos imigrantes e poder suprir as pessoas que estavam presas lá
com roupas, mantimentos, alimentos e assim por diante. Então, por um bom tempo, os imigrantes japoneses e seus descendentes ficaram presos lá. Há um relato do jornalista Koichi Kishimoto, muito tocante, que ele conta o sofrimento das famílias e como as pessoas, o que acontecia, mulheres que, pelo estresse da coisa, pela violência da situação, perdeu criança no parto, que estavam grávidas e assim por diante. Foi uma brutalidade do momento, de um governo ditatorial, e existiu uma legislação contra esses imigrantes chamados súditos do eixo. Esta história surge pela primeira vez durante a minha pesquisa quando eu propus na Comissão da Verdade, a então Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, uma audiência pública sobre os casos de tortura e morte de imigrantes japoneses. É nessa história que surge essa história novamente. Até então, o caso de Santos, ele é resumido em algumas linhas nos livros oficiais da imigração japonesa. Os livros da imigração japonesa no Brasil, até então, dos anos 80, até nos anos 90, pouco se falava do que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, a partir do momento que descobrimos essa história novamente, ao mesmo tempo nascia um movimento pela retratação. Um movimento pela retratação do governo brasileiro por essas graves violações, as torturas, o cerceamento, as prisões e assim por diante. Desta forma, eu busquei apoio na colônia japonesa, na comunidade nipo-brasileira, e tive o apoio da Associação da Província de Okinawa, no Brasil, uma associação com grande capilaridade no território nacional, e que na ocasião, na presidência do senhor Eiki Shimabukuro, por unanimidade, a diretoria aprovou o apoio à causa da retratação, que foi levada ao governo brasileiro, foi levada ao Ministério da Justiça, e assim o movimento teve um peso oficial, né, de representação coletiva. E com uma coincidência muito grande, a NHK, com a vinda de um diretor, de um cineasta, descobriu na cidade de Santos uma lista de inúmeras famílias okinawanas, estas que foram expulsas da cidade de Santos em 1943. Né? Então, aqui a ocasião aqui em que esse cineasta da NHK esteve aqui para fazer esse resgate, nesse livro da Associação Okinawa, chama-se Muribushi. Ele é heroicamente liderada pelo professor Akira Miyagi. Ele que fez todas as entrevistas posteriormente com os remanescentes desse incidente. Ele que ajudou a produção da NHK a produzir isso. E aqui temos a lista, né, das famílias que foram expulsas. Esses são os endereços das famílias da época. E é um material que estava arquivado na associação, né? Aí tem os relatos, né? Tudo mais. E nesta mesma cidade de Santos, que é uma cidade litorânea, houve uma apropriação também de uma escola japonesa, que recentemente voltou à colônia japonesa. Mas é um caso único de retorno de uma propriedade à colônia japonesa. Os bens dos imigrantes japoneses foram todos confiscados também. Houve também um problema muito grande, confisco, apropriação de empresas japonesas, hospitais, assim por diante. Então, a partir do momento que a NHK vem ao Brasil, e juntamente com o professor Akira Miyagi, a história do caso da expulsão de 6.500 japoneses e seus descendentes vem à tona. Há uma repercussão enorme na imprensa aqui, na nossa coletividade.
E o grande destaque é justamente sobre o caso de campos de concentração. Esse é o ponto bastante delicado de toda essa história e que ele fundamenta ainda mais o nosso pedido ao governo brasileiro. A questão dos campos de concentração no Brasil, ele ainda é uma história muito escondida. Ela é inédita ainda. Ao se falar sobre o assunto, as pessoas mesmo, o governo, as pessoas que tivemos contato com o governo ficam surpresas, espantadas ao saber que existiu campos de concentração no Brasil. Agora, o grande ponto nessa história aqui, dos campos de concentração no Brasil, é que ainda há um debate sobre o uso do nome. Eu gostaria de ler um trecho aqui do livro da professora Priscila Perazzo, de contar dois trechos importantes que vão ilustrar exatamente o que acontecia e porquê do campo de concentração. Pois bem, aqui na página 26. As garantias da cidadania do estrangeiro foram cerceadas. Seus bens foram confiscados e a locomoção controlada, enquanto tinha o cotidiano vigiado e o acesso restrito às informações. Eles não tinham acesso à imprensa. Os jornais foram proibidos, rádios, poder ouvir rádio foi proibido, ninguém podia ter rádio. A situação de opressão e perda das garantias individuais culminou com prisões e internamentos de cidadãos rotulados como súditos do eixo. A permanência desses indivíduos em presídios, colônias penais e campos de concentração variou em função de decisões arbitrárias por parte da polícia, do governo e da diplomacia brasileira. Detidos, alguns estrangeiros só foram liberados após o encerramento do conflito mundial. Outros ficaram presos por menos tempo, mas por várias vezes em diferentes momentos. Aqueles que tinham influência junto às autoridades brasileiras conseguiram ser liberados. Pois bem, nesse contexto, aí fazendo uma comparação aos Estados Unidos, as medidas de repressão aos japoneses nos Estados Unidos passaram pela organização de campos de concentração que estiveram sob o comando de uma autoridade com os mesmos poderes dos secretários de Estado. A política de internamento, ou pelo menos a retirada de indesejáveis de determinadas zonas do território nacional, foi sugerida ao Brasil como modelo de conduta no tratamento aos súditos do eixo. Assim, conforme os interesses da política brasileira, os japoneses aqui residentes foram confinados em suas próprias colônias ou removidos de áreas consideradas estratégicas, como o litoral paulista, por exemplo. Essas iniciativas não só atendiam aos interesses da política interna brasileira, quanto à contenção do perigo amarelo, como a ameaça étnica, conquanto satisfaziam as pressões norte-americanas que exigiam do Brasil determinadas provas de seu alinhamento. Na condição de aliados, os Estados Unidos esperavam que o Brasil endossasse as medidas de repressão aos japoneses, incluindo seu afastamento das regiões litorâneas e o internamento em campos de concentração. O que acontece depois de Pearl Harbor é justamente o recrudescimento, né? A colônia japonesa. A evacuação das ruas aconteceu também aqui, no centro de São Paulo. A famosa rua Conde de Sazeiras, que era uma rua habitada e tinha comércio, residência de imigrantes japoneses, de famílias nipo-brasileiras. Por 2 ocasiões durante a guerra, eles tiveram que ser removidos de lá. Uma brutalidade imensa. Além do caso... Aí a consequência em Santos seria inevitável, né? Houve um bombardeio, houve um ataque de submarinos alemães contra navios brasileiros. Então as comunidades, os estrangeiros que estavam lá foram considerados inimigos do Brasil.
e foram considerados, quando presos, dentro de uma legislação que eles se basearam como prisioneiros de guerra. Então eles foram tratados realmente como inimigos do Brasil. Os imigrantes japoneses aqui, eles faziam parte de uma importante força de abastecimento alimentar do estado de São Paulo. Paraná também. No norte, a questão da juta, da pimenta. Ou seja, eles estavam lidando com cidadãos japoneses que estavam aqui contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Foram tratados como inimigo por questões políticas, mas de fato eles estavam contribuindo para este país. Então, este caso de 1943 ele é muito emblemático. Nós não ainda conseguimos achar um documento, uma ordem executiva que ordenasse essa remoção. Temos aí 2 registros. O jornal da época registrou, que é a Tribuna de Santos, e também o Estado de São Paulo. Na imprensa foram apenas esses 2, na imprensa brasileira foram esses 2 registros. E o resto são registros em diários, em algumas reportagens e recentemente, então, na pesquisa do professor Akira Miyagi, que repercutiu imensamente no jornal Nikkei Shimbun, do editor-chefe Masayuki Fukazawa, que ele sempre dá espaço para a questão da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, em 2019, já com apoio da Associação da província de Okinawa, fomos até Brasília, onde está localizado o governo brasileiro, fomos até o Ministério para poder falar sobre a retratação, exigir a retratação aos imigrantes japoneses. Mas isso foi em dezembro de 2019. Mas infelizmente com a pandemia do coronavírus, tivemos que interromper todas as nossas atividades. Então eu sou muito grato por essa oportunidade no projeto Tadaima de poder falar novamente, de poder reacender novamente esse movimento. E durante esse isolamento, essas restrições, passamos por restrições, refleti o que aconteceu aqui na nossa coletividade. Por que não temos essas histórias da Segunda Guerra Mundial mais aparentes, né, mais esclarecidas, como temos nas comunidades aí nipo-americanas, nipo-canadenses? O fato é que, com toda a repressão que aconteceu aqui no Brasil, e foi uma situação brutal, violenta, a liderança da coletividade no pós-guerra, ela tomou uma postura de esquecer esse passado, de criar uma nova fase com um discurso de assimilação, de aculturação, de integração. E que, de repente, estes fatos, e estamos falando de fatos em que os imigrantes japoneses foram vítimas de uma repressão brutal do Estado brasileiro, mas que de alguma forma isso poderia manchar a imagem que estava sendo construída do japonês aqui, de um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que se preocupa com a educação dos seus filhos e assim por diante. E de fato isso aconteceu. Posteriormente tivemos a ditadura militar, a partir de 1964. Houve censura novamente, e nesse momento aconteceu ao mesmo tempo um grande intercâmbio Brasil-Japão, de cooperação mútua entre os governos, com a vinda de multinacionais, indústrias e assim por diante. O Japão se tornou um grande parceiro no Brasil. Então, nesse momento, resgatar essas memórias tristes, para quê? Então foi feito um acordo natural silencioso para que não se falasse sobre isso. Eu me lembro já na época, como repórter do programa dos meus pais, Imagens do Japão, eu lembro de momentos que eram momentos mais pessoais,
desses velhos imigrantes japoneses, em que eles estavam nas mesas, né, nas festividades, bebendo, e que era um momento que se tocava no assunto da guerra. Eu lembro deles chorando e tudo mais. Mas isso foi colocado como algo que vamos esquecer o passado, vamos olhar para frente, né? No Maemuke. Vamos olhar para frente. Isso foi deixado de lado. Até o momento em que eu tenho como um marco essa conclusão do documentário. E a partir desse apoio do jornal Nikkei Shimbun, pudemos fazer o desvelamento. Mas acredito que ainda estamos nesse momento de desvelamento. E a conclusão que eu tenho nessa reflexão durante a pandemia é que precisamos agora de um intercâmbio com as comunidades nos Estados Unidos, no Canadá, sobre direitos humanos, especificamente sobre os campos de concentração. É importante trazer as histórias dos campos de concentração para os japoneses aqui para o Brasil, porque desta forma conseguiremos também ir para uma próxima fase, que é não só o resgate dessas memórias. Eu acredito que as pessoas vão ficar mais à vontade a partir do momento que elas souberem mais do que aconteceu fora aqui do Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá durante a Segunda Guerra Mundial, de forma a termos um outro tipo de intercâmbio, a troca de histórias. Temos as histórias nossas que precisam ser traduzidas para o inglês, mas também precisamos das histórias dos campos de concentração nos Estados Unidos e no Canadá no idioma português. Então acredito que essa seja uma importante oportunidade que eu gostaria de transmitir o meu pedido para entrar em contato com as entidades, com as pessoas. E nessa ocasião eu quero agradecer muito uma amizade que é o senhor Rodi Oyama, ele que também sempre me aproximou das pessoas e tudo mais. Eu quero agradecer também a Associação Nacional dos Nipo-Canadenses. Eu tive o primeiro contato em 2016 na presidência da senhora Beverly Ohashi. Conheci por conferência o senhor Art Mick, que foi o líder, né? Um dos líderes do movimento de retratação, de reparação no Canadá em 1988. E eu lembro que numa das reuniões eles falaram para mim: Mário, você precisa mobilizar a sua coletividade. Pois bem, e é nessa ocasião, nessa reflexão, que eu vejo que ainda estamos num passo atrás, um passo de desvelamento, e acredito que este intercâmbio, um novo intercâmbio com as comunidades fora aqui do Brasil, seja importantíssimo para que nós possamos também resgatar ainda mais as nossas memórias, sem nenhuma vergonha, porque há muita vergonha de falar ainda nesse assunto, há muito receio, há muita cerimônia, ainda essa cultura de não falar sobre o assunto. Por isso que projetos como este do Tadaima, eles são de extrema importância para conectar todos os descendentes, todas as comunidades, principalmente para sabermos o que aconteceu durante a Segunda Guerra nas comunidades japonesas. Casos no Peru, casos na Argentina, existem inúmeros. E aqui no Brasil também. Então eu gostaria de agradecer pela sua atenção, agradecer o projeto Tadaima, gostaria de deixar meus contatos para que possamos iniciar um novo movimento, né? Um movimento de integração e trocar as ideias, as histórias. Eu acho que a troca de histórias será de suma importância para a nossa conscientização e para o fortalecimento do movimento de retratação do governo brasileiro pelas graves violações aos imigrantes japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Quero agradecer mais uma vez por esse convite e estou à disposição para futuras parcerias. Muito obrigado.